pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Rodrigo La Rosa e eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês no Pensar Contabilidade, nesse encontro de feras da área contábil financeira. Eu deixei aqui meu link, né? Esse material aqui ele vai estar disponível. Eu deixei também o link do meu LinkedIn, onde vai ter mais informações sobre o meu histórico, né? Então, eu sou contador e eu hoje trabalho na KPMG, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Eu sou sócio da área tributária e atuo principalmente com clientes que estão buscando e desenvolvendo a sua transformação digital, desafios com dados, desafios com tecnologia, né? E a ideia aqui é compartilhar com vocês essas minhas experiências, minhas percepções, né? Esse material aqui eu vou estar compartilhando com vocês, né? Então vocês vão ter acesso à íntegra desse material durante aí o evento que vai ser de 13 a 19 de junho, né? Então eu vou estar discutindo, trazendo aqui provocações sobre esse material, onde, vamos dizer assim, o tema da minha palestra é transformação digital e o impacto na vida dos profissionais da área tributária e de finanças. Tá? Então, como eu falei, eu sou contador, tenho especialização na GV, tenho na FIPECAF, né? Sou pai da Júlia, do Pedro, casado com a Andréia, e vou aqui trazer um pouco da minha visão, né, compartilhar com vocês, certo? Então, a gente passando aqui o material, né? Então a gente tem aí no Congresso Nacional online, mais de 300 horas vocês vão ter essa disponibilidade, então isso aí é fantástico. Gratuito, né? Então tem que aproveitar, tem que consumir esse conteúdo, e muito importante aí para a atualização e o repensar da função nossa de contadores e também, por que não, advogados e administradores também, né? Aqui eu trago um pouco do que é a provocação do meu tema, né? Então, as tecnologias, elas vêm se desenvolvendo já há bastante tempo, né? Mas a gente nunca viu um momento tão relevante onde novas tecnologias, os novos modelos de negócio, eles têm se transformado e convergido de uma maneira que impacte de maneira relevante as pessoas, né? Como é que as pessoas agem, como que trabalham, né? Então, a gente nunca teve essa oportunidade de ter essa informação acessível num momento de vida onde as coisas estão complexas, mais aceleradas, né? E aí a grande pergunta é como que o profissional da área tributária ele se comporta perante a esse momento, como que ele reage, né? Quais são nossos medos, como que é viver nesse mundo incerto, volátil, né? Então isso a gente vai estar discutindo aqui, né? E nesse eterno e permanente desconforto, né? Onde a cada dia a gente tem uma situação nova, a gente está num momento diferente, né? De se relacionar com as pessoas à distância. A Covid, infelizmente, trouxe essa questão e isso nos traz um desafio de como trabalhar, como engajar, como chegar, né, naquilo que a gente precisa, né, sabendo que as coisas que a gente fez ontem já não valem mais para amanhã, né? Então, eu trago uma agenda aqui para a gente falar. Então, a gente vai estar falando um pouco de transformação digital, o que mudou, né, como mudou, trazendo um pouco também aqui os pilares, né, da transformação digital, e algumas questões aí das novas funções da área tributária, como que eu vejo esse mundo, né, novo, né, que vem se transformando a cada dia, tá? Aqui eu trago um pouco para a gente
avaliar, antes de entrar na parte contábil, na parte fiscal, né, algumas questões bem importantes e relevantes, né, e provocativas, né? Então, vocês vão ver que tem várias informações aqui dispostas, né? Data is the new oil, então o dado é um novo petróleo. E aí, quando a gente fala dado, né, já remetendo para a área tributária, que dado que a gente tem hoje disponível, né, e estruturado, se a gente fosse pensar? A gente tem o dado da nota fiscal eletrônica, a gente tem o dado das obrigações acessórias, dos SPEDs estaduais, federais, a gente tem o dado que vem do RP da empresa, né, do sistema de faturamento, e tudo isso são dados que estão disponíveis para a área contábil e fiscal trabalhar, analisar, sanear e gerar insights, né? Trago também um pouco aqui a questão da velocidade, né, das empresas. Então, a gente vê aqui ao lado esquerdo a idade das empresas. Então, TikTok, né? Quem é que não usa TikTok, ou não tem familiares e amigos que usam? Uma empresa de 5 anos, né? A gente pega Uber, 12 anos, a gente pega Facebook, 17 anos, Tesla, nosso amigo Elon Musk, né? Google. Então, você olha assim empresas que são jovens, né? Altamente baseadas em tecnologia, né? E empresas que estão aí, que estão demandando, que estão dando o tom da nova era, empresas que precisam de profissionais da área contábil e fiscal. Então, como que você, contador, tanto da área contábil como da área tributária, estaria atuando numa empresa dessa, né? Uma Netflix, que a cada dia tem algum novo modelo de negócio, Facebook, né? Então, nós, contadores, nós, tributaristas, precisamos estar antenados, né, para suportar a nossa empresa, onde a gente atua, onde a gente é empregado, onde a gente é consultor, não importa, nessa transformação de negócios que remete a avaliações contábeis, avaliações tributárias, né? Melhor método de se escriturar, de se contabilizar, de se interpretar um fato econômico, um fato jurídico, e isso pode ter visões distintas até para repercussões tributárias. Então, é um desafio hoje você atuar numa empresa como essa que a gente listou aqui, né? Eu também trago para uma reflexão como as grandes potências, né, e as grandes economias, elas estão se transformando, né? Então, ao lado esquerdo, a gente vê uma mudança muito grande de posições, né? Então, se a gente vê a China muito presente, né? A gente vê a Índia também. Então, por que China? Você tem, né, um país altamente evoluído, né, com um investimento muito grande em tecnologia e também virando o berço aí das tendências, né? Temos Índia, Japão. Então, isso remete o quê? Remete a uma transformação, uma mudança do cenário mundial. Onde que a gente quer chegar? A gente vê empresas desses países também atuando, né, no Brasil, então a gente precisa estar muito antenado e vendo o que vem disso. Eu trago também aqui uma questão curiosa, né, e mais para a gente ver como os hábitos estão mudando. Então, a gente vê o Google, né? O Google hoje é a nossa biblioteca. Netflix, cinema, né? A gente fala do Bitcoin, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, é o nosso ouro, né? O podcast é o nosso antigo rádio, né? E a Amazon é a livraria, né? Então, como a gente está mudando, né? Eu trago também um pouco aqui para a gente avaliar como as coisas estão aceleradas, estão diferentes. A gente olha a Tesla, né, que é uma fabricante de carro elétrico. Hoje o valor dela de mercado já é superior ao somatório de marcas tradicionais, como Mercedes, como Ford, né, como Airbus, como GM, tudo somados. Então, trazendo um pouco Nubank também, né? Então, a gente vê que
os modelos de negócios, as empresas, a forma de se relacionar. A gente vê um banco digital entre as 100 maiores empresas do mundo, influentes do mundo. Tá? Então, trago um pouco aqui também para a gente entender questões assim de mudança de modelos de negócio. Né? A gente vê o trem, o metrô São Paulo já com QR Code, né? A gente vê questões de ataque cibernético, então como a segurança ela é relevante hoje, né? Como os dados que eu falei antes que estão no petróleo são relevantes, e tudo isso impacta a forma das empresas atuarem, impacta como as empresas devem proteger seus dados e, como eu falei antes, a área tributária ela é detentora de dados sensíveis, dados pessoa física, jurídicas, clientes, fornecedores, então que estão sujeitos também a controle, né, tendo em vista aí eventual vazamento de informação. Trago aqui também um pouco algumas curiosidades, né? Então, uma delas é em relação ao crescimento da parte de operações aí de marketplace, de mercados digitais, como a gente vê Magalu, a gente vê Mercado Livre, né, Via Varejo, B2W. Então, as empresas mudando a sua forma de atuar de lojas físicas para lojas digitais, para entregas em qualquer lugar, de qualquer lugar, omnichannel, né? Compra numa loja, retira no CD, compra na internet, retira numa loja, retira num locker. Então, isso está mudando. E a área tributária, a área contábil também precisa estar acompanhando. Né? Trago aqui também a questão de inteligência artificial. Né? A gente vê o Boticário, né, por exemplo, aqui, comprando empresas desse tipo. A gente vê a Globo fazendo parcerias com o Google. Então, as empresas estão se transformando, as empresas estão buscando formas novas de entender o consumidor e como entregar melhor produto. A gente vê players tradicionais como Peixe Urbano, né, quebrando. A gente vê Facebook, né, que hoje é uma das principais redes sociais tendo vazamento de informação. Então, a gente vê muita coisa acontecendo com dados, muitas coisas acontecendo com a forma de acessar as plataformas digitais, tecnologias. Trago um pouco aqui para a gente ver como que funciona, né? A foto aqui do nosso amigo Elon Musk. Né? Trago a questão de empresas que antes nem se falava, como Tesla, e hoje você vê ela numa briga, né, numa disputa com Volkswagen, por exemplo, em relação a carros elétricos. A gente vê Carrefour com lojas sem funcionários. Né? Então, as coisas estão mudando. A gente vê o Google, né? O Google, quando ele comprou o YouTube, ele pagou 1,6 bilhão. Hoje, o YouTube fatura 1,6 bilhão. Né? Então, depois de 14 anos, 13 anos, o preço pago pelo Google já é o faturamento, né, do Google. Então, as coisas elas estão muito fluidas, muito aceleradas, né? Então, e aí começa também a mudanças de relação. Por exemplo, teve uma recente decisão do STJ de São Paulo quanto ao Uber e a sua relação com os motoristas de táxi, né? De aplicativos. Diferente do que aconteceu na Califórnia, que lá se deu a questão de vínculo, aqui foi decidido pelo não vínculo entre os motoristas aplicativos e o Uber. Isso está trazendo o quê? Modelos diferentes de forma de se relacionar, modelos de negócio diferentes, e vão se criando novos conflitos, novos entendimentos. Né? A CIA trazendo também questões de blockchain, né, para a sua estrutura. Aqui eu, né, brinco, né, que muita coisa muda muito rápido, mas a gente vê a caneta BIC aí desde 1955, né, com o mesmo formato, com a mesma entrega,
básico, né? Às vezes é só fazer o básico bem feito. Sim, nem sempre, mas o básico é o começo de tudo, né? E aí, quando a gente fala um pouco de dados, né, a gente tem que se preocupar, porque eu trago uma forma provocativa. Quando você não paga pelo serviço, você é o produto. Ah, Rodrigo, mas o que você quer falar disso? A relação de que dados você fornece em relação ao que você consome. Então, eu trago aqui, para vocês entenderem, né, das redes sociais, aquelas que mais se utilizam dos dados pessoais. Por exemplo, a gente tem o Facebook. 75% dos dados que são cadastrados, esses dados eles são coletados, são avaliados e distribuídos e monetizados no Instagram, Tinder, Uber. Então, aquela velha máxima, né? Não existe almoço grátis, né? Então, se você não paga pelo serviço ou pelo produto, você é o produto, né? Entrando aqui em algo muito relevante, muito sensível e complexo, né? Que são os ativos digitais. Trago aqui a capa do The Economist, que trata de GovCoins. O que seria o GovCoins? O GovCoins seria os movimentos dos governos mundiais, bancos centrais, tratando da criação de moeda digital. Então, seria uma migração da moeda física, da moeda, do dinheiro, para a moeda digital. Tendo em vista o quê? Tendo em vista a busca pelo maior controle das transações, né? Então, moeda digital, ativos digitais, a gente traz aqui, traga a própria capa da Exame, né, falando sobre Bitcoin, falando sobre, né, criptomoedas, a própria China, né, buscando a sua moeda digital junto com as empresas locais, né, como da Tencent, como da Alibaba, atuando como parceiros, e essa tendência, né, o Mercado Livre comprando Bitcoin, e aí tem a foto aqui, né, eu tentando entender a monetização, né, desses ativos, das criptomoedas, que estão presentes hoje no nosso dia a dia, né? Trago também aqui questões para a gente entender, né? Por exemplo, tem uma tabela aqui embaixo à esquerda de cripto, né? Então, o total de cripto no mercado hoje, o valor, né, de market cap em torno de 2 bi, se compara aqui com, por exemplo, o valor de mercado de uma Apple, que pega o PIB de uma Índia, né? Então, fazendo um comparativo, é quase que o PIB da Índia, o valor de mercado de moedas digitais. Onde que eu quero chegar? Que a gente tem um movimento de busca por, seja por excesso de liquidez, seja por busca de outras formas de remunerar, a gente tem hoje moedas digitais, criptomoedas, né, e outros ativos que hoje se busca rentabilizar no mercado digital, né? Então, são tendências, são acontecimentos que isso reflete no nosso dia a dia, reflete em como que a gente se posiciona, né, perante as mudanças do mercado, né? Trago também a questão de NFT, né, que são totens não fungíveis, que hoje qualquer tipo de foto, de meme, de vídeo vem sendo individualizado e registrado em base de blockchain e sendo negociado né, através de um non-fungible token. E trago também a questão do Japão aqui também, né, já vindo com moeda digital. Então, olha como está acontecendo. Não é um futuro distante, é um futuro Japão, China, Miami aqui, né, visando usar uma moeda local, né, uma moeda, uma criptomoeda para serviços, né, via blockchain, trazendo de novo aqui um pouco mais, né, de moeda digital, né? Então, China avançando, Elon Musk polemizando, Itaú também já focando
em questões aí de blockchain. Então, está muito próximo da gente esse ambiente de moeda digital, de blockchain. E aí, passando um pouco, então, passamos pelas empresas digitais, passamos pelos acontecimentos de modelo de negócio, passamos por criptomoeda, e aí a gente vem essa relação, essa evolução, né, que por muito tempo ela foi linear, e hoje a gente vê ela exponencial. Exponencial em que sentido? Aqueles crescimentos que a gente vinha com 2% ao ano, 3% ao ano de faturamento, hoje essas empresas disruptivas, né, que vêm com um modelo de negócio onde atende a necessidade de mercado, ela cresce muito rápido. Então, a gente vê Google, Facebook, Amazon, né, crescendo muito, e aí é um exemplo do que seria uma linha exponencial, né? Então, não é aquele crescimento de 1% ao ano, 2% ao ano, e sim muito rápido, né? E, normalmente, isso vem através de novos serviços, novos produtos, e normalmente através de alguma startup, né? Alguma empresa que é criada com um serviço incerto. Tem risco em relação ao que ela está propondo. Trago aqui também, importante a gente ter essa visão de tudo que a gente falou até agora, de novos negócios, tecnologias, a estrutura de como que estão, quais são e de onde são as empresas mais valiosas do mundo. Se a gente olhar aqui, a gente está falando de Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é a holding da Google, Facebook, Tencent, que a gente falou da China, Tesla, do nosso amigo Elon Musk, né? Alibaba. Então, a gente vê empresas de tecnologia, né? Talvez ali a Aramco, que é de petróleo, mais uma, duas empresas ali de outros setores financeiros, né, nas 10 primeiras posições, e depois você vê empresas JP Morgan, Johnson Johnson, Walmart, United Health, são empresas de outros setores. Mas aonde que eu quero chegar? Primeiro, uma predominância de empresas de tecnologia entre as mais valiosas do mundo. Segundo, predominância também oriunda dos Estados Unidos, né? Temos chinesas, temos algumas, mas essa é a visão das empresas que estão ditando hoje a questão de valor de mercado em relação ao que entrega, né? Uma Apple, uma Microsoft, uma Amazon, hoje a gente vê, né, grande parte das pessoas consumindo algum tipo de serviço delas. E aí vem o ponto de inovar, né? Então, nós como profissionais da área contábil, fiscal, o ponto sempre temos que inovar. E aqui vem uma charge, né? Precisamos fazer algo tão inovador que nenhuma empresa tenha feito nada parecido, né? Aí vem o que parece arriscado. Você tem algum exemplo de outras empresas que já fizeram, né? Se é para fazer algo inovador, né? Aí vem a charge. Então, é muito da questão de que o ser humano ele sempre foi criado, sempre foi treinado, desenvolvido através de uma metodologia, de uma forma supervisionada, né? Então, você foi trainee, foi estagiário, você foi assistente, foi consultor, tem um supervisor, tem um gerente, então a gente sempre com alguém fazendo e alguém supervisionando. E o momento é de criação, o momento é de curiosidade. Esse que é o momento da gente repensar o que a gente faz, como a gente faz, né? E aí aquela coisa, quem é o seu concorrente, né? Então, eu trago aqui de uma maneira bem, vamos dizer assim, eu diria relevante, uma das empresas que está em vários setores, né? Então a gente pega a Amazon, ela está desde a parte de música, ela está desde a parte de audiolivro, desde a parte logística, pagamentos, streaming, computação em nuvem, né? Livros digitais, e-commerce. Então, é uma empresa que atua em vários segmentos.
E onde que eu quero chegar? O nosso concorrente, a gente tem um concorrente tradicional, temos o tradicional, mas o concorrente mais perigoso, o concorrente mais temido é aquele que a gente não está vendo, né? Então, como empresa, a Amazon é um exemplo de que, em qualquer momento, se ela entrar em outro segmento, que não o dela, ela tende a causar uma aflição naquele setor, né? Então, a Amazon é bem interessante. Trago um pouco aqui das revoluções industriais que ocorreram, desde da primeira revolução, onde, né, trouxe do campo as pessoas, até a revolução que a gente está hoje, né? Uma revolução, a gente chama de quarta revolução, 4.0, né? Onde se conectam todas as máquinas e todos os equipamentos que, ora, foram automatizados durante a terceira revolução. Então, a gente está num momento onde os dispositivos eles existem, eles automatizaram, principalmente a indústria automobilística no passado, e hoje a ideia é conectar esses dispositivos, internet das coisas, e através dessa conexão, dessa interpretação de dados, cá uma evolução, né, e que as máquinas e os dispositivos eles tragam informações relevantes, né? Informações de câmera, de faróis, né, e de todos os dispositivos possíveis dentro de casa mesmo, né? A gente consegue hoje conectar uma luz, uma cafeteira, uma geladeira, você consegue dar comandos, né, via dispositivos que estão através de chips, né, que estão nesses dispositivos. Aqui trago um pouco da questão das etapas, né, da Revolução Industrial. Então, a gente tem a informatização, que já ocorreu, a gente tem a conectividade, que já ocorreu, e aí a gente começa com a indústria 4.0, de dar visibilidade do que está ocorrendo, da transparência, e aí começa, sim, a parte preditiva, né? O que vai acontecer. Então, você tendo conexão, você tendo informação histórica, né? A gente fala que o algoritmo, né? A lógica, ela vai sendo enriquecida e treinada, e ela começa a trazer cenários para o que vai acontecer, né? E aí você tem uma evolução cognitiva, né? Que é aí que se busca, vamos dizer assim, a grande evolução, que é pós-automatização, pós-robotização, que é interpretar os dados, né, com base nele você treinar os algoritmos, treinar o programa. E aí a gente chega na questão de que tudo que é repetitivo e rotineiro será automatizado. Mas, Rodrigo, onde que você quer chegar? Eu faço um paralelo com o profissional, né? Então, nós profissionais, a gente precisa avaliar se o que a gente faz é repetitivo, é rotineiro, se não tem como fazer diferente, se não tem como buscar uma forma mais inteligente, mais eficiente. Porque tudo que é repetitivo e rotineiro, ele vai ser automatizado no tempo. E o que eu quero dizer com isso? Que essas atividades elas vão deixar de ser manuais, humanas, e vão ser feitas por um robô virtual, né, automatizando o processo, deixando ele mais rápido, mais eficiente. E aqui eu trago um exemplo de algo bem interessante que será lançado no aeroporto de Guarulhos, uma lanchonete, né, desenvolvida com tecnologia brasileira, aonde toda ela é gerenciada e tocada por robôs. Isso vai estar no aeroporto de Congonhas, de Guarulhos. Entrando aqui um pouco na parte de dados, né, nós da área contábil e financeira e fiscal, a gente trabalha e tem o dia a dia, né, com o Big Data. Rodrigo, o que é Big Data? Big Data são informações que você tem dentro da sua empresa, né? E para chamar Big Data, você tem que ter 5 vezes. Tem que ter volume,
né? Tem que ter quantidade, tem que ter variedade, tem que ser dados que tenham veracidade, velocidade e valor. Esses 5 Vs, eles reproduzem o que seriam o seu Big Data, né? A quantidade de dados estruturados e não estruturados. E quando a gente olha para o nosso mundo contábil, fiscal, a gente tem o topo do iceberg, que o que a gente vê no topo? Né? O que a gente consegue olhar do dado? Um reporte fiscal, um reporte contábil, né? Muitas vezes para atender obrigação contábil, muitas vezes para entender obrigação fiscal. O que a gente vê abaixo desses reportes, né? E são dados que muitas vezes a gente tem ele estruturado e não dá valor, ou a gente não tira dele o melhor que poderia ser tirado. Planilhas. A gente tem os dados cadastrais de clientes, fornecedores, produtos, serviços, né? A gente tem os dados de compra, dado de venda, dados transacionais do RP, dados das apurações, dados de operações que eu faço com empresas do grupo, presta serviço, compra produto, revende, né? Os dados das redes sociais que a empresa tem acesso, né? Que ela consome, que ela compra, que ela transaciona, que ela captura, né? Folha de pagamento e dados não estruturados de câmeras, né? de controles de acesso. Então, esses são exemplos de dados que estão no Big Data, estruturados ou não, né? Aqui a gente tem uma série de características, a gente separa entre dados estruturados, né, como a gente falou antes, e dados não estruturados. Então, dado estruturado é um dado que eu tenho em tabela, um log de um sistema, né, um dado que está na minha base de transação, de compra, de venda. Dado não estruturado, eu vou ter música, eu vou ter vídeo, vou ter foto, né, eu vou ter mensagens. Então, esses 2 tipos de dados são assim classificados e com esses exemplos. E agora, né? Ficamos ou não parados? Né? Não podemos ficar parados para trás nesse mundo acelerado e conectado. Eu trago aqui a foto né, que traz bem essa questão de a gente não pode ficar esperando para entender a lógica. Né? A gente não tem tempo, a gente não pode deixar que as coisas nos levem, que as pessoas nos levem e que a gente siga aquela rotina, né? E eu trago a foto aqui do homem de 6 milhões de dólares. Então, a gente não pode ver a banda passar, a gente não pode ser levado pelo fluxo, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Esse é o grande ponto, né? E aí, para exemplificar, né, eu trago aqui 2 tipos de mundo. Né? O mundo bunny. O mundo VUCA, né, é aquele mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? E hoje vem como conceito de bunny, né? Que é frágil, ansioso, não linear. Então, isso aqui resume bem como é a nossa relação hoje dentro de uma empresa, com nossos colegas, com a nossa família, né? Então, muitas vezes a gente tem aspectos que acontecem de uma maneira rápida, incerta, é complexo, né? Porque questões simples hoje elas já estão no dia a dia, já estão no fluxo, né? Muitas vezes, pela essa complexidade, pela distância ou pela rapidez, o que deu certo ontem não vai dar certo hoje. A ansiedade vem em função de ter muitas questões imprevisíveis, né? A gente imprevisível no sentido de vão acontecer coisas que não estão planejadas, né? Que muitas vezes não faz sentido numa percepção, mas num olhar maior faz. Então, esses 2 mundos que a gente fala, né, mundo VUCA e o mundo bunny, eles estão hoje no nosso dia a dia. E como que a gente se prepara? Como nós profissionais da área contábil e fiscal, a gente consegue entender essas incertezas e, com base nisso, a gente se preparar, né? Pela volatilidade, pela incerteza, pela complexidade. Não é porque eu sempre fiz igual até ontem que eu vou aplicar aquela mesma lógica, né?
A necessidade exige uma forma diferente de pensar. As pessoas com quem eu estou trabalhando têm ideias diferentes, experiências diferentes. E a gente chega ao ponto de que não há uma resposta certa. Existem várias respostas, várias percepções. E quanto mais a gente explora, quanto mais a gente tem curiosidade, quanto mais a gente desafia a situação, mais a gente consegue chegar em alternativas passíveis de serem aplicadas em momentos diferentes e com resultados diferentes. Então, esses dois mundos aqui, para quem quer entender um pouquinho mais, vale a pena dar uma estudada. E como tudo isso impacta os profissionais da área tributária? Suas funções, comportamentos, sua forma de atuar, sua relação com os demais profissionais da empresa, né? Aqui eu trago 5 pilares que eu vejo que são um grande desafio hoje nosso, né, na jornada de transformação, né? Então, apuração dos tributos, né, geração das obrigações fiscais, os dados, as pessoas, as tecnologias e a relação fisco-contribuinte, né? Então, falando um pouco de apuração de tributo e obrigação fiscal, né, eu vou sempre separando aqui, fazendo esse comparativo. A gente vê hoje, né, os sistemas fiscais defasados, né? A gente vê muita rotina manual ineficiente, muito uso de planilha eletrônica, né? Baixo uso de tecnologias e baixa qualidade de dados, né? Então, esse é o cenário que eu vejo do nosso mundo contábil e fiscal em geral. Como que eu vejo esse futuro, né? Quer dizer, aquilo que eu possa, aquilo que é rotina, como eu falei, aquilo que é algo repetitivo, automatizar, né? E cada vez mais usar a inteligência artificial nessa tomada de decisão, né? Então, por quê? Porque o ciclo contábil ele se repete todo dia primeiro, o ciclo fiscal se repete todo dia primeiro. Eu brinco que é como se fosse um déjà vu, né? A primeira, você fez o fechamento, começa de novo, conciliação, registros, fechamento, conciliação, registro, fechamento, geração de obrigação, pagamento. Então, quanto mais a gente conseguir entender esses processos, verificar os gargalos, os gaps, e buscar, né, aos poucos, e repensando a forma do fluxo, onde é manual, onde tem planilha, né, avaliar a fonte da informação, repensar o processo, a gente consegue ter apurações mais fluidas, contínuas, né? E as pessoas atuando mais na parte de análise, menos na parte de execução, transação, né? Pessoas, né? Então, hoje a gente vê muito na área contábil, contadores, advogados, muita supervisão, muita hierarquia, e com supervisão e hierarquia as pessoas não são pouco criativas, são pouco acessíveis ao erro, à tentativa, à curiosidade. As pessoas têm medo de erro. Muita forma antiga de trabalhar, né? Sempre trabalhei assim, sempre fiz assim, não quero mudar, quero seguir essa rotina, né? É muito conhecimento técnico, se agarra muito nisso. Como eu falei, robôs humanos, as pessoas não gostam de se ver assim, mas eu vejo robôs humanos, né? Você faz a mesma coisa todo dia, né? E como se fosse corridas de 30 dias, né? E a área contábil distante, a área fiscal distante da área de negócio, distante da área de TI, né? Vendo como muitas vezes concorrentes, né? E isso inibe, por óbvio, você ser criativo, você pensar, você ter um comportamento diferente, né? Você se submete àquele ambiente repetitivo e inibidor, né? Muito preparar e muito validar, né? E baixo uso de tecnologias. Como é que eu vejo esse modelo futuro, né? Eu vejo o mindset mais colaborativo, você atuando mais para ajudar a resolver problemas, trazendo as áreas das pessoas, gostar mais de pessoas, gostar de diversidade, porque se você só trabalha com pessoas como você, que pensam como você vai ter o mesmo resultado. Quando você não tiver pessoas que desafiam aquela situação e venham com experiências diferentes, não muda, né? Trago também aqui mais curioso, mais indagador, quer dizer, tentar ver aquela situação com outras formas, né?
e times multidisciplinares, né? Então, trazer pessoas especialistas em dados para compartilhar mais o insight, profissionais de gestão para ajudar em melhorar a eficiência nas formas de trabalhar, nos grupos de trabalho. Se fala muito em métodos ágeis, trabalhar em squads, e para isso você precisa ter profissionais que ajudem a estruturar e orquestrar esse tipo de trabalho, né? Com tecnologias, então a gente volta a dizer, muito dado, muito ainda em cima de planilha eletrônica. O RP fiscal ele é a base ainda de tudo. Não se cria, né? Se mantém aquela rotina com infraestrutura própria. E o futuro, de novo, eu tenho dados, eles estão estruturados, eu tenho nota fiscal eletrônica, tenho SPED, esse dado ele se repete, ele é consistente, eu posso, com base nessa experiência de clientes, fornecedores que vêm por dados do RP ou das notas fiscais eletrônicas, eu consigo trabalhar e gerar insights no sentido de trazer tendências tributárias e ajudar a área de negócio, né, a tomar decisão, a pensar novos negócios, a repensar modelos, buscar também soluções aí que sejam open source, Python, né? Tecnologias hoje que estão disponíveis de forma gratuita. Eu trago exemplos aqui de tecnologias de Alteryx, de Power BI, né? Que hoje é uma ferramenta interessante para trabalhar em dashboards e com insights. E pensar em co-criar, em buscar parceiros, outras empresas para desenvolver, né, ideias, e por que não, né, a parte de testar via casos de uso, né, fazer testes, de começar a consumir nuvem, né, fazer trabalhos usando a assinatura de nuvem. Isso traz escalabilidade, isso te traz também uma possibilidade de você desenvolver algo que hoje você está muito preso dentro da área de tecnologia da empresa, você tem regras, você tem prazos, e a nuvem te dá uma maior flexibilidade, né? Hoje, e trazendo aqui a relação fisco-contribuinte, hoje a gente vê um fisco muito no sentido fiscalizador, né? Transferindo muita responsabilidade ainda para o contribuinte, no sentido do contribuinte preparar as informações, validar as informações e entregar de maneira estruturada, e o contribuinte com o risco, né, de ter alguma possível inconsistência ou interpretação distinta, né? O fisco muito forte na relação com os outros países, de troca de informação, muito foco em arrecadação, e eu vejo no futuro um fisco mais atuante, mais parceiro, mais preventivo, atuando de maneira mais ágil com os contribuintes, né? Mas cada vez com uma estrutura de tecnologia desproporcional se comparar com o contribuinte, né? Então, sempre vai ter essa vantagem, o fisco está sempre na frente com as suas estruturas, os seus ambientes e supercomputadores. E aí, como é que fica essa nova área tributária, né? Então, eu trago aqui seis pilares, né, onde eu entendo que terão as novas funções, né, cada vez mais. Então, primeiro, múltiplas habilidades, não tanto hard skill, mas a questão de mais estratégica, mais trabalhar em grupo, né, pensando na dor, pensando nos problemas, atuando mais, né, junto à área de negócio, sendo mais parceiros, né, e não tanto na área tributária, né? Então, essa é a primeira. A questão de, tendo em vista que o dado ele é estruturado e eu consigo, com base nele, buscar extrair informações e tendências e decisões futuras, eu consigo usar, sim, automação, né? Consigo trabalhar com algoritmos que vão sendo treinados para melhorar seu conhecimento sobre os fatos, né? As funções tributárias enfrentando dilemas, né? E esses dilemas também entram na parte de transparência. A gente tem o SG, né? Então você tem
como você reporta para fora, como você reporta para dentro. Volto a dizer, o TEX cada vez mais business partner das áreas de negócio, né? Quando você tem o dado, você consegue estruturar e consegue atuar, você é mais decisivo. Isso traz essa questão de data analytics, né? Então, você trabalhar com o data, com dado, de maneira mais estratégica e conseguindo levar aquela informação, impactar ela para as áreas que precisam de uma informação mais adequada. Aqui é o modelo antifrágil, né? Então eu trago um pouco do profissional, né? De maneira provocativa, a questão da zona de curiosidade, né? Então a gente precisa ser curioso, a gente precisa desconstruir a nossa forma de ver, trazer a ideia do próximo. Isso traz o quê? Uma ideia de crescimento, né? Então você aprende, você conserta algo, você sai dessa zona de conforto e você segue algo cíclico, né? Quanto mais você testa, quanto mais você vê que 6, 7 pessoas juntos vão ter percepções diferentes, você vai tendo essa antifragilidade, você consegue se adaptar sempre com a zona de desconforto. Aqui eu trago um pouco das habilidades aí que vieram recentemente, uma pesquisa aqui, de habilidades que vão ser cada vez mais valorizadas no futuro pós-pandemia, né? Então, é o que eu falei antes, pensamento ágil focado em solução. Eu tenho um problema, eu tenho que buscar uma solução. Eu tenho um desafio, eu tenho que buscar uma solução, várias soluções, né? E rápida adaptação, como o Waze. Eu brinco que a gente tem que mudar de rota que nem o Waze. Vimos que a situação ela não vai ser naquela linha que a gente pensou, roteiriza, pivota, muda, busca o melhor caminho, né? Inovação, né? Não é porque eu fiz daquela maneira assim, deu certo, que eu vou continuar fazendo. Tempo, tarefa, autonomia, né? Eu preciso ser autônomo, eu não posso depender das outras pessoas, eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que integrar, eu tenho que buscar a melhor solução. Isso, no mundo, ainda mais hoje, de Covid, a gente precisa ter. Eu não posso ficar esperando que as pessoas vão me dar um comando, que vão me falar dobra à direita, dobra à esquerda. Eu preciso, volto a dizer, como eu falei antes, preciso ter curioso, preciso entender o que tem que ser feito. Então, aqui traz alguns exemplos. Aqui eu trago um pouco, assim, de maneira geral, né, que 20% conhecimento técnico, né, e os outros 80 estão dentro de análise, analisar mais, trabalhar mais com dado, pensar em mudança de processo, né, eu trago aqui o RPA, avaliar o que a empresa tem que fazer dentro de casa, o que ela tem que fazer fora, né? Então, acho que são exemplos aqui, buscar novas soluções, novos sistemas. Então, é isso que a gente busca, né? E o que vem pela frente, né? Então, aqui finalizando já minha fala, né? O que eu vejo são as obrigações acessórias cada vez mais sendo preenchidas pelo fisco, as empresas avaliando o que elas deixam de atividades e rotinas de preparação de cálculos e contabilizações e geração de obrigações acessórias dentro de casa, ou levam para um terceiro, ou faz parte a parte, né? Cada vez mais as informações vão ser em real time, via nota fiscal eletrônica, via acesso do fisco às suas bases, buscando cada vez mais a empresa automatizar, ter um data lake, ter uma estrutura de dados estruturado, né, seguro, né, e com base nessa estrutura de dados seguro, buscando aí com inteligência artificial, desenvolvendo algoritmos. E volto a dizer, a contabilidade, a área tributária, é uma área que tem dados, tem uma riqueza de dados que poucas áreas têm dentro da empresa. Eu tenho os dados da nota fiscal de compra, de venda, eu tenho as transações RP, eu tenho os dados estruturados no SPED. Só preciso organizar esses dados num data lake e desenvolver, né, dashboards, cockpits, para que me dê informações e democratize, que é o mais importante. E blockchain com dados tributários, né? O blockchain, ele cada vez mais ele vai estar disponível. Hoje a gente já vê isso no dia a dia, né? Para fins de garantir aí uma celeridade e garantir a fidelidade das informações. É isso. Eu agradeço aí a todos, espero que tenham gostado, desculpa, e espero
revê-los o quanto antes.